Dr. Pedro Passos Coelho, muito bom dia e muito obrigada pela sua disponibilidade para vir aqui à Rádio Pública. E na rua ainda lhe chamam Primeiro-Ministro? Muito bom dia, em primeiro lugar. Na rua, quando me cruzo com pessoas, sou cumprimentado, abordam-me, às vezes para falar do que se passou, outras vezes para falar do futuro. Mas não creio que as pessoas façam essa confusão. É o único que ainda usa o PIN na lapela da bandeira. Esse PIN, essa forma de estar, é para continuar? Nunca vai sair daí da sua lapela até ao fim da sua vida política? Não sei, isso talvez seja dizer muito, mas a razão porque eu coloquei este PIN na lapela derivou de circunstâncias muito especiais porque passámos, numa altura em que era preciso mobilizar também muitas pessoas para as dificuldades que estávamos a enfrentar e apelar um tanto para o seu compromisso com uma política que era bastante difícil e, portanto, achei que ostentar o símbolo do país podia ser muito importante para mobilizar as pessoas. E isso aconteceu em muitas circunstâncias. E não creio que esse simbolismo se deva perder apenas porque já ultrapassámos essa fase mais difícil. Este símbolo, portanto, evoluiu e transformou-se naquele que foi não um mero posicionamento, mas uma convicção que eu procurei transmitir sempre às pessoas. O que procurava na política pôr Portugal e os portugueses acima de tudo. E na minha intervenção política é isso que procuro todos os dias, quer esteja no governo, quer não esteja. Mas agora já é quer não o único esteja, que quer não esteja. É o único que usa. Bem, mas eu não peço aos outros para usar, nunca pedi a ninguém para usar, portanto... Toda a gente o mimetizou nessa Não foi toda a gente, governo. Houve muita gente no governo que não usou, havia ministros que usavam, e independentemente de serem do PSD ou do CDS ou então independentes. Esclarecido esse símbolo. Já disse em várias entrevistas e voltou a referir agora no Congresso que em 4 anos e meio de governo é natural que nem tudo se tenha feito bem e que é natural que se tenham cometido erros. Identificou numa entrevista ao Jornal de Notícias um deles, que é: posso ter usado de uma dureza que não tivesse sido necessária na maneira como comuniquei as coisas. Esta dureza teve que ver com o facto de fazer sentir aos portugueses que eram responsáveis pela situação do país e que viveram acima das suas responsabilidades, ou está a falar de outra dureza? Bem, eu estava a pretender dizer, parecia-me que tinha sido claro, mas pelos vistos não fui, que a maneira como eu próprio comuniquei as medidas que o Governo tinha de executar envolvia uma certa dureza na comunicação. Não me pus com Rodriguinhos, não procurei amaciar a forma como as coisas eram transmitidas. A minha preocupação era que as pessoas percebessem o que íamos fazer, porque é que o tínhamos de fazer e como era importante que elas pudessem resultar. E o facto de estar muito compenetrado da importância do sucesso da aplicação dessas medidas para que o país não tivesse um segundo resgate, não tivesse de prolongar medidas ainda mais duras, como estava a acontecer, e ainda está a acontecer na Grécia, por exemplo, levou-me a concentrar muito na dramatização da importância do resultado dessas medidas, da aplicação dessas medidas. Digamos que se eu estivesse mais preocupado em salvar a minha pele, digamos assim, em tornar as coisas um bocadinho mais doces, em disfarçar um bocadinho mais o impacto que as medidas podiam ter, talvez estivesse a ser mais politicamente correto, mas não estaria a transmitir às pessoas a urgência e a gravidade da situação que enfrentávamos. Mas, portanto... E essa era a preocupação, era não falhar na urgência que precisávamos de ultrapassar. Mas, portanto, o erro afinal foi só na dureza da comunicação mesmo, das medidas, não propriamente nas medidas. As medidas em si resultaram de uma negociação muito alargada. Bem, em primeiro lugar, resultaram do estado de necessidade que nós próprios vivíamos. E quando vivemos em estado de necessidade, a nossa liberdade para escolher medidas não é tão grande assim. Em segundo lugar, resultava de uma negociação ampla que se tinha de ir produzindo com as instituições da Troika, na altura,
Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu, de um lado, e do outro lado com todas as retificações que se tinham de ir introduzindo em resultado de acórdãos que o Tribunal Constitucional ia formulando sobre aquelas medidas. Nós precisávamos de resolver o problema financeiro. Sim. Muitas vezes o que era negociado com os parceiros da Troika não passava no crivo do Tribunal Constitucional, era preciso reabrir a negociação, encontrar outras soluções alternativas e tudo isto foi, enfim, o inferno que toda a gente se recorda, retificativos atrás de retificativos para acolher as novas medidas que, entretanto, eram adotadas. Tudo isso, não estou a querer dizer que teria de ser feito tudo exatamente da mesma maneira, mas sim, não me parece que tivéssemos alternativas significativas que, pelo menos, pudessem responder ao sentido que me pareceu identificar na sua pergunta. Seria possível ter feito o ajustamento sem o nível de dureza que ele teve? E eu direi, julgo que seria muito difícil que isso acontecesse, porque o problema não estava tanto nas medidas, o problema estava mesmo na situação muito difícil em que nós estávamos. Em relação, por exemplo, à questão da banca... Mas vamos falar já daqui para o futuro, não é? Vamos falar para o futuro. Porque eu não estou, penso eu, a ser entrevistado na qualidade de ex-primeiro-ministro a falar do passado. Pois não, mas era só para perceber esta questão dos erros e como há algumas questões que têm repercussões agora, muito bem. Em relação à banca... Eu, na altura, mesmo enquanto fui Primeiro-Ministro, referi expressamente a alguns erros, mesmo do programa de assistência económica e financeira. Estava mal calibrado, se a memória e cheguei não a falha. escrever sobre isso. Portanto, deixei nota muito explícita do que é que me parecia ter corrido mal na dimensão do programa. Julgo que tudo aquilo que está envolvido com o setor financeiro não é tanto um erro do programa, tem mais relação com a dimensão, digamos, dos meios que estavam à nossa disposição, do ponto de vista financeiro, para acudir à capitalização dos bancos. E recordo-me bastante bem, na altura, de ouvir o Governador do Banco de Portugal dizer que uma capitalização mais adequada, digamos assim, para todo o sistema financeiro, poderia exigir recursos bastante avultados, entre 40 a 50 mil milhões de euros. Ora, e não os 12 mil que havia. Todo o nosso programa valia 78 mil milhões. Era, portanto, uma questão insuperável, a menos que o programa, ele próprio, tivesse um envelope financeiro significativamente maior e, para isso, nós teríamos de ficar a dever muito mais do que 78 mil milhões de euros. Ora, mesmo assim, esse valor já pesa muito nas responsabilidades, na dívida do Estado. Agora, imagine se precisássemos ter ainda mais 30 ou 35 mil milhões do que tivemos para acudir à banca. Acreditaria alguém que teríamos condições depois para pagar esse dinheiro? Ele ter-nos-ia sido um empréstimo. Mas, enfim, isso era uma questão que eu não podia resolver, porque já estava resolvida pelo governo anterior quando tinha negociado o memorando. Portanto, não era uma questão que estivesse à minha disposição. No Congresso houve algumas críticas, se bem que contidas, nomeadamente José Eduardo Martins identificou, por exemplo, alguma insensibilidade social e passividade face à União Europeia e à Angela Merkel. A sua autocrítica não vai a este ponto? Não, porque, embora esteja sempre aberto a toda a crítica, e acho que nós devemos estar sempre atentos àqueles que com mais distância podem olhar para as nossas decisões e avaliá-las, em princípio com mais isenção, pois ela pode existir ou não, mas não é pelo facto de estarmos abertos às críticas que temos a criticamente e aceitar todas as críticas que são feitas. E essas não parece que sejam exatamente críticas com fundamento. Julgo que incorporam um grau de interiorização de críticas que nos foram dirigidas na altura, muito pelos partidos mais à esquerda, mas que não correspondem à verdade. Em primeiro lugar, nós tivemos sempre uma atitude construtiva no seio da União Europeia, mas preservando sempre aquilo que era a nossa autonomia, a nossa postura crítica também, e, portanto, não creio que o resultado final tenha evidenciado qualquer tratamento de menorização ou de secundarização no espaço europeu. Pelo contrário, embora, enfim, espero que não
não interpretem mal isto que eu vou dizer, que não seja interpretado como um autoelogio, mas, na verdade, houve muita gente envolvida nesse processo e, portanto, não fui apenas eu. Eu creio que a posição do governo português e de Portugal foi até bastante apreciada e bastante elogiada pelos nossos parceiros europeus e respeitada também. Dos contactos que tem, obviamente, que mantém, até como no PPE... Faltou só dizer uma coisa sobre a questão da insensibilidade social, que eu creio que é importante, porque devemos descartar essa crítica de uma forma muito vigorosa. As circunstâncias que vivemos no passado foram particularmente duras. E, evidentemente, quem está no governo não é apenas pela maneira como fala, como se expressa, como vimos, que pode relevar essas situações. Não está na nossa capacidade resolver instantaneamente essas dificuldades e, se as crises não fossem o que são, crises difíceis, não impactariam socialmente na vida dos países, na sua economia e na sua sociedade. Portanto, é evidente que nós, e eu em particular, não nego o vigor da crise que vivemos e o quanto ela foi sentida pelas pessoas. Mas foi justamente para evitar que houvesse uma ruptura social, houvesse consequências sociais mais gravosas da crise que estava a ser vivida e que estava a ser aprofundada até depois de 2009, que adotámos um programa de emergência social que visava justamente, da mesma maneira que tínhamos um programa de emergência financeira, um programa de emergência social para evitar que o pior pudesse acontecer. E esse programa de emergência social cumpriu a sua função bem. E é justo dizê-lo, esse resultado deveu-se muito também à maneira como as instituições de todo o mundo social, as instituições de solidariedade, tiveram um envolvimento e ajudaram a responder a essa emergência social com o nosso apoio. Eu estava-lhe a falar das críticas que foram feitas do Palanque. Eu pergunto-lhe, estava à espera que este Congresso, desse ponto de vista, estava à espera de ser mais criticado? Eu não tinha nenhuma expectativa particular em relação a isso, devo dizer, e, portanto, não perdi muito tempo com isso. O que era importante era que o Congresso... Falava-se que era preciso uma oposição mais agressiva. Antes, mas depois no Congresso não se ouviu. Eu acho que a comunicação social tende a valorizar mais uma intervenção ou outra intervenção. E eu não quero substituir-me à comunicação social nesse seu papel. O que quero dizer é que os congressos são importantes para que se discuta tudo. Certo. E eu nunca tive medo de discutir coisa nenhuma. E acha, portanto, que este discutiu tudo? Acho sempre... Discutiu o que as pessoas quiseram discutir. Quer dizer, não houve nenhum movimento que procurasse criar um clima adverso a que se discutisse. Pelo contrário. Acha que Rui Rio compreende que ele se sinta triste com aquilo que foi dito? Não faço ideia, nem vou fazer... qualquer comentário sobre isso. Sinceramente, acho que isso não faz sentido nenhum. O Rui Rio é um militante prestigiado. Mas como ele escreveu, está escrito. É um militante prestigiado do PSD, terá dentro do PSD a intervenção que ele achar adequada. Não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Deixe-me só, para terminar este lado, deixe-me só... Como é que interpretou o facto de o pouco entusiasmo com que o Congresso recebeu a sua equipa, que tem 4 mulheres na vice-presidência e apenas 2 vice-presidentes, o que é uma novidade. Este pouco entusiasmo, como é que acha só... Porquê é que diz que foi pouco entusiasmo? Porque foi, objetivamente. Eu estive lá e vi, não foi... quando anunciou os nomes, não houve um... Não houve... Talvez porque as pessoas não estavam à espera. Não sei. Eu também não quis fazer nenhum compasso particular que empolasse a expectativa e a dramatização no anúncio dos nomes. Reparou que os anunciei de supetão, sem grande ênfase particular. Não queria criar um momento no Congresso, queria apenas respeitar uma tradição que é de ser eu próprio a comunicar, e neste caso o líder do PSD, que sou eu, a comunicar a equipa. Mas creio que no dia da posse, em que as pessoas foram chamadas ao palco, essa reação foi bastante mais calorosa e, portanto, não creio que haja um problema com a equipa ou na identificação
do Congresso com a equipa que foi. Muito bem. Propôs 2 desafios que implicam o entendimento com o partido. Não, propus vários, de facto, não propus só 2. Sim, mas há 2 muito específicos, que é a Segurança Social e o sistema eleitoral, que implicam entendimento, de facto, com o Partido Socialista. No caso do sistema eleitoral, o Partido Socialista e o PSD defendem os círculos uninominais e até a redução do número de deputados. Pelo menos há muito tempo não se ouve o Partido Socialista a falar disso. Sim, o PSD e o PS. O PSD não. O PSD, pelo menos na moção que eu apresentei e em moções que apresentei no passado também, no passado recente, defende um sistema de método por voto preferencial. Não é, portanto, um método que institua círculos uninominais. É um método que, no fundo, permite círculos mais pequenos, e não como de Lisboa, que tem dezenas de deputados, por exemplo, ou do Porto, círculos mais pequenos, em que seja mais fácil aos eleitores conhecerem as pessoas que são candidatas pelos partidos ao Parlamento, e em que as pessoas possam, de alguma maneira, há muitas formas de o fazer, mas de alguma maneira possam escolher a ordem porque esses deputados são eleitos. Sim. É este o sistema que é mas há um redesenho dos círculos. O que eu lhe pergunto é, pensa que esta ideia tem mesmo capacidade de ser mesmo uma proposta real, uma vez que o senhor, quando esteve... A proposta é real e será apresentada. Mas que tem capacidade de ser aceite? Bem, eu isso não sei. Isso depende do Partido Socialista. O Partido Socialista, no passado, defendeu uma alteração ao sistema eleitoral muito parecida com esta. Exatamente, era nesse sentido que portanto, a minha pergunta... neste sentido, a nossa proposta, digamos, não é uma coisa que historicamente possa ser dada como uma provocação ao Partido Socialista. Pelo contrário, é uma proposta que, de certa maneira, vai ao encontro de propostas idênticas que o Partido Socialista teve no passado. Portanto, se olharmos a essa circunstância, eu direi, há alguma probabilidade de não ficar tudo na mesma. Mas o próprio Dr. Passos Coelho tentou, e o CDS não era favorável a esta ideia e deixou cair, e agora sabemos que PCP e Bloco de Esquerda são obviamente contra. Mas repare, nós nos últimos 4 anos acha que há ambiente político não mexemos no sistema eleitoral, não foi por causa disso. É conhecido que o CDS tem outra visão. Uma visão diferente sobre o sistema eleitoral. Mas, na verdade, nós não íamos mudar o sistema eleitoral a pouco tempo das eleições. Fui sempre um tanto avesso a alterações profundas na maneira como as coisas se organizam em vésperas de eleições. Ora, nós durante muito tempo estivemos concentrados noutras prioridades. Bem, não sei, doutor, mas o que é certo é que quando a questão se colocou, agora talvez possamos ter no Parlamento outra distensão, digamos assim, para poder, longe de eleições, estar tão longe de eleições, recuperar alguma iniciativa, no caso, pretendendo qualificar um pouco mais o sistema. Mas acha que o Partido Socialista tem ambiente político quando é apoiado? Isso é o Partido Socialista que deverá avaliar. Não me compete a mim fazer essa avaliação. Eu acho que nós temos aqui um problema. As pessoas estão progressivamente mais distantes da participação política. E acha que é por isso? É por causa do sistema eleitoral? Não é só por causa disso, é por muitas coisas. Mas o sistema eleitoral é uma das peças que pode ajudar a tornar as pessoas mais próximas das escolhas que fazem e, portanto, mais responsabilizáveis uns e outros, os eleitores e aqueles que são eleitos, por aquilo que é o seu programa, por aquilo que são as expectativas que são criadas. Eu acho que isso pode ajudar. Outro dos desafios que lançou tem que ver com a segurança social e com a sustentabilidade da segurança social. Sabemos que o Partido Socialista tem sobre isto, aliás já houve resposta pública, mas enfim, ainda não há documento, ainda não há papéis, ainda não há negociações abertas. O que eu lhe pergunto é, neste momento, como é que pode explicar a sua proposta? Porque ela é resumida, digamos assim, pela oposição como sendo um corte de 600 milhões de euros nas pensões. Sim, pela oposição não, pelo Partido Socialista. Está a ver, São anos? São anos. É a força do hábito. Força do hábito. Ora bem, as pessoas acham que estão a pagar contribuições todos os meses para uma espécie de capitalização, como quem põe aquele dinheiro de lado a render para depois vir a recebê-lo mais tarde, mas de facto não é isso que se passa. E então a sua proposta? O que se passa hoje em dia é que as pessoas fazem descontos
e no mesmo mês em que essas contribuições entram na Segurança Social, saem pela outra porta para pagar as pensões atuais. Sim. Ora, o que eu creio que é importante fazer é a nossa proposta, mas estamos abertos a outras propostas, evidentemente. A nossa proposta o que nós temos é de alterar a natureza do regime, passando de um regime de pensão definida para um regime de contribuição definida. Nós vamos fazer para o futuro aquilo que as pessoas pensam que acontece hoje, mas que não acontece. Que é, as pessoas pagam as suas contribuições, elas deverão ser capitalizadas a uma determinada taxa, enfim, teórica, que seja relativamente conservadora, quer dizer que não seja muito arriscada, e as pessoas vão, mês a mês, ano a ano, percebendo qual vai ser a pensão que vão receber no final da sua vida ativa. Há uma forma de contas individuais em que cada pessoa fica a saber o que é que desconta para o risco social, para poder receber subsídio de desemprego se ficar desempregado, subsídio de doença se ficar com baixa e por aí fora. E depois, aquilo que põe de lado para vir a receber de pensão no futuro. Se nós fizéssemos isto para toda a gente, teríamos um problema, teríamos de alterar as pensões que estão em pagamento ou a expectativa daqueles que já estão muito próximos de se aposentar e alterar, que criaram, quer dizer, cortar. E que criaram a ideia de vir a ter uma pensão nos termos em que ela hoje está prevista na lei. Ora, isso não pode acontecer e, portanto, nós temos de separar os dois grupos, temos de saber quais são aqueles que hoje são pensionistas e aqueles que têm uma expectativa razoável, porque já estão muito próximos da aposentação, de virem a receber uma pensão, isolar esse grupo, fazer as contas e avaliar quanto é que falta para que essas pensões possam ser pagas. E temos de arranjar dinheiro para as pagar. Este é o primeiro problema a resolver. É preciso fazer pelas suas contas, esse seu esquema para a sustentabilidade da Segurança Social e depois, implica, deixe-me só fazer esta pergunta, implica corte de pensões? Não implica corte de pensões. Podem exigir outro tipo de financiamento, seja através do Orçamento de Estado, seja através e assim sendo, acha que de outras fontes de financiamento. Que há caminho, que há uma cama para poder ser este entendimento acontecer com o Partido Socialista? Nós temos o problema. E se temos o problema, temos de encontrar uma solução para ele. Quanto mais tempo demorarmos a encontrar uma solução, mais cara ela vai ser. Mas o Sr. também disse no Congresso que tinha de ser o Partido Socialista a chegar-se às suas propostas e não o contrário. Isto para base de conversa? Não, essa sua observação está um bocadinho desenquadrada deste não é a minha observação, tema da segurança social. O que eu estive a dizer, e repito, é que não nos podem pedir para substituir o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda no apoio ao Governo com ideias e propostas que não são nossas. Sim. Portanto, mas o senhor se o objetivo é fazer aqui algum compromisso, é chegar a uma situação em que todos possamos vir a estar de acordo, tem de haver cedências de parte a parte, não pode ser de outra maneira. Quer dizer, não podem dizer, do lado do Partido Socialista, nós só fazemos um acordo se os senhores subscreverem as nossas posições, porque isso assim não há acordo nenhum. Sim, mas o Dr. Pedro Passos Coelho, no último discurso no Congresso, deu conta de que iria apresentar propostas. Aliás, já hoje, quando gravamos esta entrevista, já há várias propostas anunciadas para o Plano Nacional de Reformas. Exatamente. Mas estaria à espera que são eles que têm que vir ao encontro das nossas ideias e não o contrário. Que isso não faria sentido. Nós estamos abertos à discussão. Eu disse claramente no Congresso que nós não queremos impor as nossas soluções. Agora, não nos podem pedir que desistamos de todas as nossas opções, ideias, propostas para subscrever as do Governo. Isso não. Portanto, tem de haver aqui um caminho também de aproximação do Partido Socialista e do Governo em relação às nossas propostas, com certeza. Pois se não houver, nunca chegaremos a um meio caminho. Agora, nós os senhores estão dispostos a ir além das vossas propostas. Com certeza, pois eu ainda agora voltei a dizer que esta é a nossa proposta. Agora, é preciso saber qual é a proposta do Partido Socialista para que possamos ter aqui uma discussão construtiva. Como ainda agora referiu, nós apresentámos muitas medidas em concreto, por exemplo, para atender ao Plano Nacional de Reformas, para o que é preciso fazer na área do investimento. O país, esta foi uma terceira área que eu enunciei também no Congresso e que é muito relevante. Nós, se queremos crescer
a um ritmo suficiente para absorver o desemprego grande que foi gerado a partir de 2007. E se queremos realmente pagar a dívida que temos, seja a dívida privada, seja a dívida pública, temos de crescer muito mais do que estamos a crescer. Não chega a 2%. Ora, não é? partindo do princípio Sim, que podemos crescer 2%, isso já não era mau nas atuais circunstâncias. Sim, eu julgo que estamos bastante abaixo disso, infelizmente. Mas o mais que podemos crescer com o capital que temos hoje será talvez 2%. Ora, isso não chega para o país resolver o problema do desemprego e da dívida. Temos de crescer muito mais. A Irlanda, por exemplo, no último ano cresceu quase 8%. 7,8%. Porquê é que a Irlanda pode crescer 7,8% e nós não podemos? O que é que a Irlanda faz que nós não estamos a fazer? A resposta é: a Irlanda tem uma atratividade enorme fiscal para o investimento estrangeiro. Eles não têm capital e, portanto, recebem capital externo. Gente que acredita na economia irlandesa, que vai para a Irlanda, que investe lá e que acha que a partir da Irlanda pode crescer e ganhar dinheiro. Ora, nós precisamos mesmo de fazer o mesmo. Se tivermos preconceitos em relação ao investimento, aos investidores, aos empreendedores que vêm de fora, então temos de aceitar que vamos crescer o máximo 2% nos próximos 15 ou 20 anos, mas isso vai obrigar as pessoas a continuarem a ter necessidade de emigrar, o desemprego a ser relativamente elevado e seguramente acima de 10%, a dívida a pesar muito em juros, quer para as empresas, quer para o Estado, e assim, para usar uma expressão muito popular, não saímos da cepa torta. Portanto, se o que o país precisa, se o que é indispensável é atrair investimento externo, então devia ser preocupação de todos os partidos, independentemente das suas orientações ideológicas, digamos assim, poderem convergir num programa amplo que atraísse investimento externo para Portugal. Mas para isso há algumas premissas que se têm de alterar. Desde logo, a maneira como a própria maioria e o Governo olham para o investimento estrangeiro e olham para a economia social de mercado. Portanto, qual é que pode ser a taxa de sucesso das medidas que o PSD está a apresentar no Plano Nacional de Reformas? A taxa de sucesso destas medidas depende, no essencial, do comprometimento, da abertura que o Governo e a maioria vierem a revelar para adotar uma perspectiva diferente daquela que me parece... esse entendimento e essa abertura é uma taxa de sucesso 50-50. Não quero matar a perspectiva de podermos chegar a resultados positivos. Porque é o país que precisa destes resultados. Está a ver? Não é uma competição entre partidos. Os partidos devem se afirmar. E, portanto, não se devem anular. O PSD não vai ficar à espera que isto caia de podre, como se costuma dizer, que isto nos caia no colo. Portanto, aquela primeira fase do PSD de não apresentar propostas, de não apresentar alternativa, isso acabou. Hoje, mas nem sequer houve uma primeira fase desse tipo, deixe-me dizer. Criou-se a ideia de que houve uma primeira fase desse tipo. Não houve. Orçamento não Sabe houve quantas propostas de lei o Governo apresentou desde que é Governo? Pouquíssimas. Sim, mas estou a falar do Nem orçamento. sequer houve grande legislação promovida pelo Governo. Porquê? Porque, entretanto, tivemos eleições presidenciais, depois o PSD teve o seu Congresso, nós andámos todos envolvidos com a discussão do Orçamento de Estado na Assembleia da República. Também é natural que não. Portanto, é natural que não tivessem havido. O Governo quis criar essa ideia para o PSD por causa do Orçamento de Estado. Ora, o PSD não subscreve esse Orçamento de Estado e votou contra o Orçamento de Estado. Sim. E tomou uma posição que não foi, de resto, inédita. Já no passado tinha acontecido. Olha, a doutora Manuela Ferreira Leite era presidente do PSD quando o engenheiro José Sócrates era primeiro-ministro. A seguir às eleições de 2009, ele também não tinha a maioria absoluta no Parlamento e não tinha uma convergência à esquerda, como agora o Partido Socialista tem com o Partido Comunista e com o Bloco. E, na altura, a doutora Manuela Ferreira Leite entendeu, como eu entendi agora também, que não devíamos apresentar propostas que permitissem que, no fim do resultado, o Governo acabasse por ficar com um orçamento que não tinha escolhido. Os orçamentos são peças essenciais, a mais essencial das propostas de um Governo. Um Governo que não tenha um orçamento seu para governar, nem sequer governa. O melhor é ir-se embora e vir outro que tenha um orçamento para governar. Portanto, o nosso voto contra marcou a nossa oposição a este orçamento e a este Governo. Não é uma novidade, é consistente. Segundo,
O facto de nos termos abstido em todas as propostas de alteração visava justamente ajudar a não descaracterizar o orçamento que o Governo do próprio Governo. Podíamos ter feito com o Partido Comunista ou mesmo com o Bloco de Esquerda propostas, ou viabilizar propostas que o Partido Socialista entendesse que não eram viáveis para as contas públicas e para o compromisso a que tinha chegado com a Comissão Europeia. E essas propostas existiram. Mas deixe-me só dar-lhe conta ou perguntar-lhe o seguinte. A partir de agora vamos ter um PSD que vai, em relação a cada medida do Governo, propor a sua alternativa? Se tivermos alternativas, com certeza que sim. Se tivermos alternativas melhores nesse sentido, sim, com certeza, pois porque não? Esse é o papel dos partidos da oposição. Não é só votarem contra e dizer que estão contra, é poderem apresentar alternativas. Claro que há matérias relativamente às quais, só estando no Governo, se podem executar. E nós não vamos querer fazer de conta que estamos a governar através do Parlamento. Há matérias que são matérias que cabem aos governos. Dou-lhe um exemplo. Todo o sistema de portagens nas autoestradas em Portugal. Isso é uma matéria administrativa que cabe ao Governo. Sim. Não cabe ao Parlamento. Portanto, nós não apresentaremos no Parlamento propostas para que as portagens sejam assim ou assado. Podemos, quando muito, apresentar recomendações ao Governo, no sentido de que, por exemplo, haja discriminação nas autoestradas do interior para o preço das portagens. Agora, qual é o preço em concreto? Claro. Como é que isso se deve harmonizar na negociação com os concessionários? Isso é uma matéria que cabe ao Governo, não cabe à oposição. Agora, há muitas outras matérias em que tomaremos iniciativa no Parlamento, como nos compete. Muito bem. No final deste mês vamos ter para votar o Programa de Estabilidade e também este Programa Nacional de Reformas que está acoplado a ele. Não vamos ter para votar, eu sei, mas vamos ter que discutir. Isso. O que eu lhe pergunto é se o PSD vai apresentar alguma recomendação, um projeto de resolução ao Governo sobre estes diplomas. À partida não é provável que o faça, porque as pessoas talvez não tenham uma noção clara disto, mas o Programa de Estabilidade é uma espécie de compromisso orçamental de médio prazo que o Governo apresenta à Comissão Europeia. Sim. Não depende do voto do Parlamento. Exatamente. Quer dizer, o Governo pode querer o apoio do Parlamento para essa sua iniciativa. Mas não necessita do apoio do Parlamento para isso. O que precisa é do apoio do Parlamento para depois concretizar o que lá está, desde logo quando apresentar o Orçamento de Estado para 2017. Nessa altura precisará. Mas o importante aqui é o seguinte. O Programa de Estabilidade é o compromisso de médio prazo orçamental que o Governo tem. Não nos compete a nós apresentar um programa alternativo. As pessoas sabem qual é o caminho que nós faríamos se estivéssemos no Governo em matéria de finanças públicas. Sim. Isso já é claro e transparente. Agora, não vamos fazer de conta que estamos no Governo porque não estamos e, portanto, não faz sentido apresentar um programa de estabilidade alternativo. Faz sentido apresentar um plano de reformas ou contribuições para o plano de reformas que o Governo está a discutir, no pressuposto depois de que há meios adequados para o concretizar. Mas isso é tão válido para quem está no Governo como para quem está na oposição. É preciso que as duas coisas possam ser discutidas em simultâneo. Nesta altura ainda não está a ser em simultâneo, porque o Governo atrasou-se a discutir isso com, digamos, os partidos que o apoiam. Sim. E, portanto, lançou a discussão sobre o Plano Nacional de Reformas sem ter ainda uma base de programa de estabilidade para discutir. E nós não podemos discutir assim com grande seriedade uma coisa sem a outra, porque é preciso saber que meios é que temos ao dispor para concretizar aquelas reformas, porque senão fazemos todas as melhores reformas do mundo, se não nos ativermos às condições reais para as poder concretizar, todos nós fazemos tudo. Dr. Pedro Passos Coelho, se pudesse ter escolhido, se tivesse podido escolher, Marcelo Rebelo de Sousa não teria sido o candidato presidencial em quem recomendaria o voto? Nós recomendámos o voto em Marcelo Rebelo de Sousa, sem nenhum problema. Foi uma escolha nossa, podíamos não ter escolhido assim, podíamos ter feito como fez o Partido Socialista, lavado as mãos desse problema, por exemplo. O Partido Socialista, como sabe, não apoiou ninguém. Mas os senhores... Nós apoiámos. Pronto, mas a minha pergunta não é essa. Então. Isso eu sei que essa pergunta é essa. Mas se pudesse ter podido escolher, teria sido Marcelo Rebelo de Sousa o seu candidato? Mas eu escolhi. Ou agora, ele escolheu e o senhor depois teve que escolher? Não, eu não posso escolher candidatos a presidentes da República que não existem.
Não é? Eu só posso escolher um candidato que exista. A sua questão só faria razão de ser, julgo eu, se fossem os partidos a escolher as candidaturas. Quer dizer, se nós chegássemos aos nossos militantes e disséssemos: olha, tu vais-te candidatar a Presidente da República, como faz o Partido Comunista, por exemplo, ou como fez o Bloco de Esquerda, de certa maneira. O Partido Socialista já não fez isso, porque já está habituado do passado a que as pessoas tomem a sua iniciativa. E depois é em função dessa iniciativa que os partidos escolhem. É mesmo assim. Portanto, não cabe aos partidos apresentar candidatos a Presidente da República. A candidatura presidencial para um órgão que é unipessoal é a decisão mais solitária e responsabilizante que pode haver para qualquer cidadão. Não se pode impor a ninguém: olha, vais ser candidato a Presidente da República. Não é a mesma coisa que ser candidato a deputado, ou integrar um governo, ou integrar uma estrutura partidária. É uma coisa absolutamente pessoal. Depende da vontade de cada um. E nós dissemos com muita antecedência no PSD, o CDS disse a mesma coisa, que depois das eleições legislativas, preferencialmente, em função daqueles que se vierem a mostrar disponíveis para apresentar candidaturas à Presidência da República, nós depois então tomaríamos uma decisão. E tomamos sem nenhuma dificuldade. Pensa que de Belém vai vir imparcialidade para o PSD? Para o PSD e para todos os outros partidos. Eu espero que sim, é isso que se espera de todo o Presidente da República. Da conversa que teve ontem com ele, que já sei que foi uma boa conversa, foi a única coisa que se soube, essa questão da imparcialidade ficou clara para si? Eu não fui discutir com o Presidente da República a imparcialidade do Presidente da República. Imagino que não. Evidentemente. Eu tenho a expectativa positiva, francamente positiva, sobre o mandato que o Presidente Rebelo de Sousa vai fazer. É agora que está a começar esse mandato. Eu creio que ele se sente bem na sua pele, que é uma coisa importante. Não está contrariado, pelo contrário. Parece-me que está confiante e está feliz na pele de Presidente da República. É um político com muita experiência. Foi presidente de um partido, integrou um governo, foi líder da oposição, disputou eleições autárquicas. Portanto, é um homem que tem, do ponto de vista político ou partidário, uma larga experiência. Depois é também um observador privilegiado da política portuguesa e, portanto, há muitos anos que se habituou, há mais de 20 ou 25 a analisar anos, toda a gente, a analisar os atores políticos, os agentes, os partidos. Julgo que nunca será tão bom analista de si próprio como dos outros, porque ninguém se analisa a si próprio tão bem como analisa aos outros e, portanto, provavelmente será vítima de outras análises de outros observadores e não procederá sempre como, enquanto analista, se calhar julgaria ser melhor. Mas tenho a certeza de que fará e usará todos os seus recursos para fazer o melhor mandato que souber. Isso não tenho dúvida nenhuma. Não creio, como tive a ocasião de dizer no dia em que ele tomou posse, que vá ser um mandato simples ou fácil, porque infelizmente nós ainda temos condições muito desafiantes na vida política, económica e social do país, e a Presidência da República, na sua magistratura de influência, acaba sempre por estar na interseção de alguns destes problemas. Pelo menos, quanto mais não seja, porque as expectativas das pessoas vão sempre ao encontro de uma palavra, de uma ação, de uma intervenção que o Presidente da República possa fazer, apesar de não governar. Toda a gente assume que o Presidente da República pode ajudar pelo menos um repositório a encontrar melhores soluções de união para o país. E os Presidentes da República, com diferentes estilos, nunca conseguem fugir a esse papel. E, portanto, ele será também continuamente e progressivamente chamado a esse papel. É muito importante que consiga exercer esse mandato como nós desejamos, sem se confundir com o plano dos partidos, sem deixar de dar o apoio e a cooperação institucional que deve ser dada, sobretudo ao Governo, também à Assembleia da República, aos outros órgãos de soberania, mas sobretudo ao Governo. Eu acho que é muito importante, às vezes faço muito essa observação, como é que Rebelo de Sousa, que foi presidente do PSD e vem do PSD, tem uma cooperação tão grande com o Governo. Eu esperaria que tivesse, porque ele não está lá para aliás, fez campanha projetar
Ele não está lá, apesar de ter apoiado a sua campanha, para projetar o PSD. Ele está lá para unir os portugueses e para exercer o mandato do mais alto magistrado da nação. Portanto, não é um mandato partidário. E espera-se de um Presidente da República que possa ter uma cooperação muito intensa com o Governo. E, inversamente, espera-se do Governo que tenha uma cooperação muito intensa com o Presidente da República. Eu, na experiência que tive como Primeiro-Ministro, não posso queixar, porque apesar de não ter tido sempre absoluta consonância com o Presidente da República em todas as matérias, tive uma relação de excelência com o professor Cavaco Silva, como Presidente da República, e ele sempre teve, relativamente ao Governo, a cooperação e o apoio institucional que era indispensável que existisse. E, portanto, eu tenho uma boa experiência e espera que António Costa também tenha. António Costa também possa ter uma boa experiência com o Presidente Rebelo de Sousa. Dr. Pedro Passos Coelho, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta entrevista, que é a primeira em 5 anos na Rádio Pública. Como sabe, esta entrevista está sempre disponível em podcast e também pode ser vista na RTP2 depois das 11 da noite ao domingo. Tenham um bom dia.